agora você tem uma reportagem para acompanhar que é especialíssima. História super especial que vem lá de Rio das Ostras. É a história de um artista plástico que ficou cego. Foi por conta de um quadro de meningite e aí ele teve que se reinventar. E encontrou na arte, na ponta dos dedos, uma forma de se expressar. Olha só. O que o artista plástico Ron Diezer perdeu há 3 anos, hoje transborda em talento e sensibilidade para transformar as emoções em obras de arte. O pintor contraiu meningite em 2021 e ficou cego. Ron Diezer não perdeu apenas a visão, mas também a sensibilidade com os pincéis. Aos 32 anos, ele se percebeu impossibilitado de praticar uma das maiores paixões, a pintura. Foi um momento que eu não conseguia entender o que estava acontecendo, né? Porque a partir do momento que você fica cego, você tem que olhar para dentro de si. E a partir do momento que eu me peguei olhando para dentro de mim, eu precisei consertar os pensamentos que existiam. Então, assim, primeiro foi o desespero da cegueira, segundo foi o desespero de como recomeçar a viver. Mas o que poderia ser um empecilho se tornou um diferencial para o artista. O pintor de Rio das Ostras, cidade do interior do estado do Rio, transformou a ponta dos dedos em ferramenta de trabalho. Inspirado no impressionismo do século XIX, o artista utiliza a art knife, um conceito de produção artística original e instintiva para se expressar. Antes eu pintava portraits, eu pintava rostos, eu pintava mulheres, eu sempre focava em mulheres. Quando eu cheguei em casa depois da meningite, que eu cheguei em casa cego, eu só tinha telas e tintas, só que eu não tinha mais a sensibilidade do pincel. Eu tentei ainda pintar com o pincel, só que foi um choro só, porque eu não tinha sensibilidade. O artista plástico pinta desde os 7 anos, mas precisou se readaptar à nova realidade. Além de promover a arte, a pintura se tornou uma forma de Ron Diezer extravasar o turbilhão de pensamentos e emoções que o rodeia desde a perda da visão. Ele se prepara para um dos momentos mais importantes da carreira. Os quadros vão ilustrar a exposição de grandes telas Jardim da Alma, na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. E, por incrível que pareça, eu tenho muito mais confiança na minha arte hoje. Por mais que eu pintasse desde os 7 anos de idade, eu só acreditei na minha pintura depois dos 32 anos, que foi quando eu fiquei cego. Então, hoje em dia, eu tenho muita confiança no que eu faço, muita confiança nas minhas pinturas. Então, esse processo de readaptação, de aceitação com a minha arte, foi até mais fácil do que o processo de readaptação na vida. Então, quando eu me reinventei, eu passei a acreditar um pouco mais em mim. Além de Rio das Ostras e Casimiro de Abreu, o artista plástico já expôs os trabalhos em Cabo Frio e no estado de São Paulo. Os quadros digitalizados ganharam o exterior. Tudo começou na Casa de Cultura de Rio das Ostras, onde teve a oportunidade de fazer a primeira exposição. A gente abraça todos os segmentos e a Casa de Cultura é esse espaço livre, onde a gente recebe muitos artistas, não só de Rio das Ostras, mas de outros municípios vizinhos também, para mostrar, né, a quantidade de artistas que a gente tem aqui, né, e para dar a oportunidade deles estarem num espaço onde eles podem ser de fato vistos. Visibilidade eu acho que é o ponto-chave dessa história toda, sabe? A vontade eu falo que é de Rio das Ostras para o mundo. E é isso que a gente faz aqui. Por onde passa, a família o acompanha. Ron Diezer, além de artista, se tornou também um símbolo de superação. Eu vi o meu filho praticamente morto, né? Eu vi o meu filho praticamente perdendo a vida. E eu vendo meu filho pintando agora, para mim, é como se ele estivesse ressurgindo uma outra pessoa. Ele precisou adoecer, ele adoeceu para ele ressurgir e ele mesmo valorizar as pinturas que ele fazia desde então, da infância, né? Eu tiro o sentimento do coração, jogo para minha mão, a partir das tintas que eu coloco nas minhas mãos, eu jogo esses sentimentos sem tela. Então hoje em dia eu pinto sentimentos. Tá aí uma belíssima história de superação e de inspiração, né?